Olá meninas, na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer a capa de almofada estrela 3D. Para fazer a nossa capa, eu fiz aqui um square aqui de crochê para fazer a frente da almofada. Você precisa de uma capa de tecido. Então, eu fiz aqui, em cima de uma capa de tecido que eu já tinha em casa. Vamos trabalhar aqui a frente da almofada. Caso você queira fazer uma almofada e só colocar o enchimento por dentro, sem que seja assim dentro de uma capa, então você vai precisar fazer depois também a parte de trás e costurar uma na outra, certinho? A estrela aqui da nossa capa é produzida com barbante número 6. No caso aqui do meu, eu usei o amarelo ouro. Então, você precisa do amarelo ouro para fazer aqui a estrela, que vai aqui ao meio. E também uma das laterais aqui, finais aqui do nosso square. É uma das últimas carreiras, no caso aqui dessa amarela. Eu fiz aqui uma carreira com amarelo. No caso da azul turquesa, eu trabalhei 2 carreiras aqui com amarelo. Então, se você for utilizar 2 carreiras, como eu fiz aqui, essa turquesa, que é a que nós vamos fazer a videoaula, você precisa de em torno de 30 gramas do barbante número 6 amarelo ouro. Para fazer a base, esse azul turquesa aqui é o barbante Fiore da Euro-Roma número 2. Então, utilizei 2 fios para tecer aqui a base e gastei 120 gramas. Caso você vá trabalhar com o barbante número 6, então você vai tecer com apenas um fio. E essa aqui, a amarela, eu trabalhei com a linha Bella Fashion da Pinguim, esse amarelo claro aqui, e também teci com 2 fios. A agulha trabalhada é a número 3,5. Depois você precisa também de agulha e linha para costurar o square aqui na frente da capa da almofada. Depois de pronto, o square que vamos produzir vai ter 40 centímetros aqui em cada uma das laterais. Essa capa de almofada que usei é uma capa de 45 centímetros. Ela tem uma borda aqui na lateral. Vou mostrar para você aqui pela parte de trás. Ela tem essa borda aqui lateral costurada. Então, depois eu vou pregar o square em cima dessa costura que já tem aqui na minha capa de almofada. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é que faz com que o nosso canal sempre cresça e tenha sempre novidades para vocês. Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o barbante número 6. O meu aqui é um amarelo ouro. E a minha agulha de trabalho é a número 3,5, ok? Vou começar fazendo um círculo mágico.
Conduzo o fio aqui por dentro e vou subir 3 correntes. Faço aqui mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes e o terceiro bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, vou empurrar um pouquinho aqui os blocos e faço aqui o quarto bloco de 3 pontos altos. Mais 2 correntes e o quinto bloco de 3 pontos altos. Completando assim a primeira base aqui da minha estrela. Faço as 2 correntes, eu vou vir nessa corrente onde iniciamos, vou pegar aqui na terceira corrente a alcinha da frente e prendo com um ponto baixíssimo. Vou pegar o fio do círculo mágico, puxo ele para ele se fechar e ficou dessa forma. Ok? Então, temos aqui finalizada a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, eu passo para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Vou fazer 4 correntes nesse mesmo ponto de base. Um ponto alto duplo. Mais 3 correntes. Um outro ponto alto duplo. Para fazer o ponto alto duplo, faço 2 laçadas na agulha. Passo aqui a minha agulha na base e conduzo o fio, então fiquei com 4 laçadas. Faço uma, fecho 2, faço uma, fecho 2 e faço mais uma e fecho 2. Então, o ponto é fechado em 3 etapas. Faço mais uma corrente e nesse mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Então, fica dessa forma. Vou fazer uma corrente de separação. E aqui nessa alcinha que eu tenho entre os blocos, essa alcinha de 2 correntes, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, passo para o próximo bloco, no ponto do meio, faço um ponto alto e uma corrente de separação. Um ponto alto duplo. 3 correntes de separação, mais um ponto alto duplo, mais uma corrente de separação e mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, passo para essa alça de 2 correntes na base e prendo com um ponto baixo. Então, fica dessa forma. Mais uma vez, uma corrente, passo para o ponto do meio do próximo bloco, faço um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto duplo, 3 correntes de separação, mais um ponto alto duplo,
mais uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação e passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Eu vou fazer o mesmo nesses outros 2 blocos e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu faço aqui, depois de fazer o último ponto baixo, faço a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciamos. Nós temos aqui 4 correntes iniciais, mas você vai prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente, que equivale ao ponto alto, e a outra corrente é a corrente de separação. Então, prende aqui com um ponto baixíssimo. Então, você tem finalizado aqui a segunda carreira. A terceira carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos sempre na alcinha de trás do ponto de base. Então, vou começar fazendo uma corrente e aqui nessa alcinha de trás, onde eu prendi, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Passo para a próxima corrente e faço aqui um ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás. No ponto alto duplo, também faço um ponto baixo, pegando aqui a alcinha de trás. Aqui na alça, eu vou passar para a alça e vou fazer um ponto baixo, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, volto na terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais uma corrente e prendo na base com um ponto baixo. Vou descer aqui pela lateral e vou trabalhando ponto baixo em cada ponto que tenho na base, sempre trabalhando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Passo aqui por esse ponto baixo do meio, vou subir aqui já no outro bloco. Chegando na alça de 3 correntes no meio do bloco, passo a minha agulha aqui por dentro, faço o ponto baixo, 4 correntes, volto na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, faço mais uma corrente e volto na base, prendo com um ponto baixo. E vou descer pela lateral, voltando a trabalhar apenas na alcinha de trás do ponto de base, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo na alcinha de trás e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, aqui nós temos a nossa estrelinha pronta. Eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada. Passar a minha agulha aqui de trás para frente no ponto lateral e trago essa sobra aqui para trás. Aqui atrás, eu vou dividir o meu fio em 2 partes. Pego uma das sobras, vou passar aqui em um ponto lateral por baixo do ponto. E agora, você amarra uma sobra na outra. O primeiro nó você deixa firme, sem repuxar o ponto de base,
e os outros 2 você faz bem firmes. Feito isso, você corta a sobra. Com esse fio aqui do círculo mágico, eu vou fazer o mesmo processo. Com os fios já arrematados, então você tem aqui a estrelinha já pronta. Vou colocar aqui na mesa para você ver. Eu vou agora reservar essa estrelinha e vou passar a trabalhar com a minha segunda cor. No caso aqui, dessa almofada que vamos fazer agora, eu vou trabalhar com a cor turquesa. Esse meu fio aqui é um fio bem fino. Essa aqui, então, vou trabalhar com 2 fios e continuo trabalhando com a minha agulha número 3,5. Então, eu vou começar fazendo aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Trabalho 3 correntes. E vou trabalhar mais 14 pontos altos. Completado aqui os 14 pontos, mais as 3 correntes que tínhamos feito, então eu vou trabalhar aqui com uma base de 15 pontos. Essas 3 primeiras correntes também equivalem a um ponto alto. Vou puxar aqui o fio do círculo para ele se fechar. Vou vir aqui nessa terceira corrente que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo, formando aqui a minha primeira carreira, com 15 pontos. Agora eu inicio trabalhando 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto mais uma corrente de separação. Vou passar para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Uma corrente de separação no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente de separação no próximo ponto de base, um ponto alto. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último ponto alto, eu faço a corrente e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. A outra corrente vai ficar como corrente de separação. Então, fica dessa forma. Você tem aqui um total de 15 pontos altos separados por uma corrente. Para fazer agora a terceira carreira, eu vou iniciar fazendo aqui 3 correntes, para equivaler a um ponto alto. E aqui dentro da alça, vou trabalhar 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. E dentro da alça, 2 pontos altos. No próximo ponto alto que tenho na base, faço um ponto alto. E na alça corrente, faço 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos 2 pontos altos, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Para fazer a quarta carreira, eu vou iniciar fazendo aqui 2 correntes. Essas 2 correntes já equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui um ponto alto. Agora, vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto, no próximo faço mais um ponto alto.
No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciamos. Então, aqui nós temos um total de 60 pontos aqui na base. E finalizamos a quarta carreira. Agora, na quinta carreira, eu começo a prender a estrela aqui na minha base. Então, vou começar fazendo uma corrente nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7. Nós começamos aqui com 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Quando eu estiver finalizando, eu completo aqui esse bloco. A partir desses 7 pontos, eu vou pegar a estrela. Em uma das pontas dela, você tem aqui as correntes, onde nós fizemos aqui um picô. Eu vou passar a minha agulha aqui nessas correntes que eu tenho bem aqui na ponta, pegando aqui 2 alcinhas da corrente. Vou para o próximo ponto de base, passo a minha agulha, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixo. Volto aqui no mesmo espaço da estrela, mas já passo para o próximo ponto aqui na base, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você sempre vai trabalhar essa sequência de 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Pega a estrela, vai aqui na próxima ponta dela, vou pegar aqui 2 alcinhas, aqui pego uma de uma corrente e outra da outra corrente, passo aqui para o próximo ponto de base, conduzo o fio e prendo com um ponto baixo. Na estrela, eu vou aqui no mesmo espaço, só que na base, já vou no próximo ponto de base. Conduzo o fio e formo o ponto baixo. Agora, a partir do próximo ponto de base, eu faço novamente 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitos os 10 pontos, pego a próxima ponta da estrela. Novamente aqui nas correntes, vou pegar 2 alcinhas aqui das correntes que tenho logo em cima. Vou para o próximo ponto de base e vou prender com um ponto baixo. Passo aqui a minha agulha no mesmo espaço da estrela e na base vou para o próximo ponto de base e prendo com um ponto baixo. Agora, a partir do próximo ponto de base, você volta a fazer os 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, e vai fazer a mesma sequência para prender as outras 2 pontas da estrela. Já prendemos aqui 3, e aí eu volto finalizando a carreira com você.
Depois de prender aqui a última ponta, você tem 3 pontos aqui na base, vai trabalhar um ponto baixo em cada um deles. E agora vai prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Você tem aqui a sua estrela já presa na base, ok? Para fazer agora a sexta carreira, eu vou começar trabalhando 4 correntes nesse mesmo ponto de base. Vou fazer um ponto alto duplo, mais 2 correntes e mais 2 pontos altos duplos, formando aqui o primeiro canto. Nós vamos agora fazer desse nosso círculo um square agora quadrado. Então, temos aqui o primeiro canto. Vou passar para o próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E no próximo também faço um ponto alto. No próximo ponto de base, vou fazer meio ponto alto. E no próximo, faço meio ponto alto. Agora, trabalho 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 2, 3 e 4. Então, nós viemos aqui com pontos maiores e depois eles foram diminuindo. Agora, eu vou voltar aumentando os pontos. Então, depois de fazer os 4 pontos baixos, eu volto a fazer 2 meio pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto duplo. E no próximo ponto de base, vou trabalhar um novo canto. Então, vou fazer 2 pontos altos duplos. Duas correntes. E mais 2 pontos altos duplos. Formando aqui o segundo canto. Então, fica assim. Agora, eu vou voltar a repetir essa mesma sequência já aqui nessa outra lateral. Então, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto duplo. Agora, trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto. Agora, vou fazer 2 pontos altos e meio, um em cada ponto de base. E agora, trabalho 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, vou fazer 2 meio pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço um ponto alto duplo.
E no próximo, volto a fazer um outro canto, com 2 pontos altos duplos, duas correntes e mais 2 pontos altos duplos, formando aqui o terceiro canto do nosso square. Vou colocar aqui na mesa para você ver como vai ficar. Então, depois você vem fazendo agora a mesma sequência para formar o quarto canto e completa aqui a lateral do square. E volto trabalhando com você.